Você se sente perdido em um mar de sorrisos falsos e promessas vazias? Cansado de ser manipulado por aqueles que se apresentam como fortes, mas na verdade são fracos e inseguros? Acha difícil distinguir a verdadeira confiança da mera fanfarronice? Se sim, então você chegou ao lugar certo. Este vídeo não é para os fracos de espírito, é para aqueles que buscam a clareza estratégica em um mundo de aparências. Prepare-se para mergulhar no labirinto da mente humana, guiado pela astúcia e perspicácia de Maquiavel, o mestre da observação. Vamos desvendar os 3 comportamentos sutis, quase invisíveis a olho nu, que revelam a fraqueza latente em homens que se esforçam por projetar poder. Imagine ter o poder de identificar esses sinais, de ler as entrelinhas das palavras, de decifrar a linguagem corporal que trai a verdade. Imagine a vantagem decisiva que isso te dará em suas relações pessoais, profissionais e até mesmo amorosas. Imagine Maquiavel não como um vilão caricato, mas como um caçador experiente, espreitando na floresta densa das intrigas políticas. Ele não caçava leões rugindo, mas sim as serpentes que se escondiam na grama alta. Homens aparentemente inofensivos, mas que escondiam suas fraquezas sob uma máscara de cortesia ou agressividade. Seu método? A observação perspicaz, a capacidade de discernir a fragilidade por trás das aparências imponentes. Este vídeo é sua bússola, seu mapa para navegar nesse terreno traiçoeiro. Ao final, você não apenas reconhecerá a fraqueza alheia, mas também identificará e extirpará os traços de fraqueza que possam existir em você mesmo. Domine a arte da autoanálise e transforme-se em um estrategista implacável capaz de construir seus objetivos com firmeza e convicção. Você aprenderá a identificar o excesso de justificação, a bondade armada e a dependência de exibição. 3 comportamentos que, como um veneno silencioso, corroem a verdadeira força. Você vai se tornar um observador mais atento, capaz de antecipar as fraquezas dos outros e, mais importante, de fortificar as suas próprias defesas. Prepare-se para adquirir uma visão aguçada, um olhar de águia que transcende as ilusões e penetra na essência do caráter humano. Compartilhe conosco nos comentários. Você já se deparou com algum desses comportamentos em sua vida? Que situação específica lhe permitiu reconhecer a fraqueza por trás da fachada de alguém? Sua experiência pode inspirar outros a desenvolverem a mesma percepção aguçada. Aperte o play agora mesmo e prepare-se para dominar a arte de identificar os homens fracos. A força se finge, a fraqueza se revela. Você já percebeu isso? A maioria das pessoas se engana achando que a verdadeira força grita aos 4 ventos. É engano. A verdadeira força é silenciosa, é eficiente. É a sombra que se move sem ser vista. Maquiavel, mestre da arte da estratégia, sabia disso. Ele entendia que a chave para o poder não está na demonstração ostensiva de força, mas na habilidade de identificar a fragilidade do outro. E essa fragilidade, meus amigos, está na superfície. Basta saber onde procurar. Observe os padrões comportamentais. Eles são a bússola que te guiará pelas águas traiçoeiras da manipulação. O silêncio dos fortes. Barulho ensurdecedor dos fracos. Os fracos precisam se justificar, preencher o vazio com palavras. Os fortes agem, decidem, não precisam explicar. Eles são a explicação. Essa é a primeira lição. O excesso de justificações é um sinal inegável de fraqueza. Imagine um leão caçando uma gazela. Ele precisa ficar explicando sua estratégia? Não, ele ataca. Assim são os fortes. Essa necessidade constante de aprovação, essa busca desesperada por validação cada ação, é o grito silencioso do inseguro, do medroso, o medo da rejeição, a ânsia pela validação externa. Essas são as correntes que prendem os fracos. O poder reside na convicção, na ação, não na explicação. Entendeu? Agora, observe mais a fundo. A bondade armada é uma máscara perigosa, uma camuflagem sofisticada da fraqueza. Você já se deparou com essa falsa gentileza? Aquela amabilidade excessiva, sem limites? É o sinal de alerta. Os fortes são gentis, mas a sua gentileza é seletiva. Não se submetem a todas as vontades, estabelecem limites.
A complacência, a incapacidade de dizer não, a lealdade que se quebra sob a mais leve pressão. São sintomas de uma fragilidade profunda, de um medo oculto de confrontar o mundo. Sob essa máscara de amabilidade, pode se esconder um profundo ressentimento. Perceba os detalhes. Observe com os olhos de Maquiavel. E que tal a necessidade constante de ser visto? A sede insaciável pela atenção? É um grito de socorro, uma confissão silenciosa da fraqueza. O medo de ser esquecido, a dependência desesperada pela validação externa. Isso não é força, é fraqueza. É o vazio que busca se preencher com a atenção alheia. Um indivíduo que trai os seus para manter a atenção, que se curva para receber um elogio, esse tipo de comportamento é fraqueza. O indivíduo não controla o jogo, ele é o jogo. E é um jogo que pode ser manipulado. A fragilidade de quem precisa constantemente de validação é uma arma poderosa nas mãos de quem sabe utilizá-la. Lembre-se, não se trata de julgar, mas de entender, de decifrar o código secreto do comportamento humano. Maquiavel, o mestre da leitura humana, sabia explorar essas fraquezas. Para ele, a fraqueza não era algo a ser evitado, mas uma ferramenta, uma alavanca para o poder. Identificar as fraquezas dos outros antes que elas se tornem uma ameaça é a base de qualquer estratégia eficaz. É usar as fraquezas dos outros como trampolim para sua própria ascensão. Manipular, sim, mas manipular sem que a manipulação seja percebida. Construir impérios sem violência direta, sem a necessidade de força bruta. A verdadeira força reside na capacidade de influenciar, de guiar, de controlar sutilmente o jogo. Entende agora o poder da observação? O poder de decifrar a fraqueza alheia? A arte de manipular sem violência é o caminho para a verdadeira força. Você quer realmente dominar o jogo? Então pare de se deixar enganar pelas aparências. A força não grita, a fraqueza sim. Observe, preste atenção. Não se deixe levar por palavras vazias. A verdadeira força reside na capacidade de ver além do óbvio, de identificar as rachaduras na fachada de quem se apresenta como inabalável. Como você faz isso? Observe o comportamento, não apenas as palavras. Preste atenção nos detalhes, nas reações sutis. Imagine um leão. Ele ruge? Não. Ele observa, ele espera, ele age quando o momento é certo. Você precisa ser esse leão. Em momentos de pressão, a máscara cai. A verdadeira natureza se revela. Veja como as pessoas reagem em situações de crise. O medo, a insegurança, a ganância, tudo isso se manifesta em comportamentos quase imperceptíveis para o olho desatento. Mas para você, não. Para você, essas são pistas. Você vai ver o medo nos olhos, vai perceber a hesitação na voz, vai sentir a fragilidade no próprio ar que o cerca. Essas são as rachaduras na fachada, as fissuras que revelam a fraqueza por trás da máscara da força. A observação em silêncio é crucial. Não se precipite, não interrompa o fluxo da informação. Apenas observe, ouça, sinta a energia do ambiente. Colete informações como um caçador paciente, esperando a presa se aproximar. A impulsividade é inimiga da estratégia. A pressa é inimiga da precisão. A paciência é a sua aliada, a sua arma secreta. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você precisa observar para entender. E entender é poder. Poder prever o comportamento em momentos de crise. Imagine-se antecipando os movimentos do seu oponente, prevendo as suas fraquezas, antecipando as suas estratégias. Isso não é adivinhação, é observação estratégica. É a capacidade de ler a mente humana, de desvendar os segredos ocultos por trás dos sorrisos falsos e das promessas vazias. É a arte de ver o invisível. O silêncio é sua arma. Ele não é apenas a ausência de som, é uma ferramenta poderosa de análise. É no silêncio que você processa a informação, que você filtra o essencial do supérfluo. É no silêncio que você observa as reações genuínas, as expressões sem filtro. Você, mestre da observação, usa o silêncio para intimidar, para controlar o fluxo da conversa, para conduzir a narrativa à sua vontade. Não se deixe levar pelo barulho. Descubra a força no silêncio. A sua presença imponente, silenciosa, transmite poder. A sua calma, em meio ao caos, demonstra força. Domine o silêncio. Domine a narrativa.
A força da presença em silêncio é um peso que poucos conseguem suportar. É um peso que quebra os fracos, que impõe respeito nos mais audazes. Mas a arte da observação não termina aí. Cultivar a invisibilidade estratégica é tão importante quanto dominar o silêncio. Seja como o vento, impalpável, imprevisível, mas poderoso. A surpresa é sua arma, a estratégia, a sua força. Não se exponha desnecessariamente, não desperdice sua energia em conflitos fúteis. Construa o seu poder em silêncio, longe dos holofotes. A imprevisibilidade é a chave. Quebre as expectativas, seja imprevisível. Isso quebra a confiança dos seus oponentes e os mantém em estado de alerta constante. Controle o jogo pela incerteza. Mantenha-os adivinhando seus próximos passos, sentindo-se inseguros e, portanto, submissos. Essa é a verdadeira arte da manipulação invisível. Agora vamos falar da engenharia da submissão. É aqui que você transforma a fraqueza alheia em sua força. Você não precisa de violência física. Você usa manipulação sutil, quase imperceptível. Ofereça validação aos fracos, dê a eles a aprovação que tanto desejam, crie dependência emocional, façam-nos acreditar que precisam de você. Use a aprovação seletiva como forma de controle, premiando os obedientes e punindo os rebeldes. Lembre-se, a verdadeira força não esmaga, ela controla sutilmente. A sutil arte da manipulação. Este é o caminho do mestre. Você quer dominar o jogo? Então aprenda a ler as pessoas, a decifrar seus segredos, suas fraquezas. Não se trata de crueldade, mas de estratégia, de perspicácia, de entender a dança sutil do poder. Começamos pela manipulação. E o primeiro alvo? Aquele que justifica demais. Aquele que precisa explicar cada ação, cada pensamento. A insegurança grita em seus excessos de lógica. Ouça-o atentamente. Observe as fissuras em sua armadura de palavras. Você encontrará ali a chave para a sua submissão. Ouça suas justificativas, não como argumentos, mas como confissões. A necessidade constante de aprovação é um grito de fragilidade. Um homem forte age, não explica. Ele sabe, ele decide. Você, conhecedor da arte da observação, vai usar isso a seu favor. Dê-lhe a validação que ele desesperadamente busca. A aprovação que acalma sua alma turbulenta. Observe como a necessidade de agradar se transforma em dependência. Uma dependência que você, estrategista perspicaz, vai moldar à sua vontade. Lembre-se, a empatia não é compaixão, é uma ferramenta poderosa na arte da manipulação. Transforme a insegurança em lealdade, uma lealdade forjada no fogo da dependência emocional. Agora vamos falar daqueles que agradam, aqueles cujo sorriso é uma máscara, um disfarce para sua subserviência. Eles anseiam por pertencimento. Eles temem a rejeição. Que presente para nós, estrategistas implacáveis. Dê-lhes um propósito. Faça-os sentir-se parte de algo maior. Construa em volta deles uma sensação de segurança, de inclusão. A insegurança se torna lealdade quando lhe é oferecido um lugar seguro, um sentido de pertencimento. É uma manipulação suave, quase imperceptível. A manipulação sutil, a mais eficaz. Lembre-se, a força reside na sutileza, não na força bruta. A verdadeira dominação não grita, sussurra. E aqueles que buscam constantemente a atenção, os viciados em exibição. Eles são um banquete para aqueles que entendem a arte da manipulação. Ofereça-lhes o palco. Deixe que se sintam importantes, que sejam o centro das atenções. Controle-os indiretamente, manipulando a própria ilusão de poder que os sustenta. Observe-os. Estude seus padrões, suas necessidades. A dependência da validação é a sua fraqueza. Use-a para seu favor. Transforme a sua busca por atenção em uma subserviência silenciosa. A manipulação não é violência, é orquestração. É a arte de conduzir a sinfonia da submissão.
Por fim, lembre-se que a imprevisibilidade é sua aliada. Quebre a rotina da validação, cultive o mistério. Não se torne previsível, uma máquina de aprovação. A dependência floresce na incerteza. Mantenha-os em constante estado de expectativa, de apreensão. O poder reside na sua capacidade de quebrar as expectativas. Lembre-se, a força não está em mostrar o poder, mas em controlar a incerteza. Mantenha o controle, mantenha o poder. Mas antes de dominar o outro, domine-se. A fraqueza reside em cada um de nós. A luta contra ela é uma batalha diária. Observe a si mesmo. Identifique suas próprias justificativas. Analise sua dependência da aprovação externa. A autoanálise é tão importante quanto a análise do outro. A força não está na ausência de fraqueza, mas na capacidade de superá-la. Silencie a necessidade de explicação constante. Questione cada sim excessivo. Cultive o silêncio como uma forma de autocontrole. Busque a invisibilidade estratégica, não como fuga, mas como ferramenta de poder. A autoconfiança elimina a necessidade de validação externa. Lembre-se, você não precisa da aprovação de ninguém para ser forte. A verdadeira força vem de dentro. Use a sua ausência para atrair a atenção. A força não grita, ela sussurra. E o sussurro mais eficaz é o silêncio estratégico que domina uma sala. Cultive a calma. No meio da tempestade, a serenidade é uma fortaleza impenetrável. Mantenha a compostura, mesmo quando os outros estiverem em pânico. Contraponha sua calma à reação emocional deles. Essa contradição, essa serenidade diante da turbulência, irradia poder. Transmite uma confiança inabalável. O controle das suas emoções é a chave para projetar poder, e a calma é a maior demonstração desse controle. O respeito, meu amigo, é um preço alto. Não se entregue facilmente à admiração, não se submeta à bajulação vazia. Torne a aprovação algo difícil de se obter. Só assim você construirá um respeito genuíno, um respeito baseado na admiração por sua força, não na sua fraqueza. A valorização da raridade é a base do poder. Aprenda a dominar essa arte. Por fim, o maquiavelaísmo sem crueldade. Não precisa de força bruta para dominar. A influência sutil é muito mais eficaz. É a arte da manipulação invisível. O controle sutil, sem que ninguém perceba. Você domina o jogo do poder através da manipulação psicológica, sem nunca levantar a mão. Você controla a mente, mal da realidade. Observe, analise e haja apenas quando o momento for propício. Assim, você será invisível até que a hora de sua ação chegue. Você está pronto ou ainda tem medo de encarar a verdade? A fraqueza não é um destino, é uma escolha. E a escolha, meu amigo, é toda sua. Chegou até aqui. Parabéns! Você não é um fraco. Você encarou a verdade nua e crua sem se esconder atrás de ilusões. Você se expôs a um conhecimento que a maioria teme, e isso, por si só, já te coloca em um patamar acima da média. Você merece aplausos e, mais importante, merece o poder que agora está ao seu alcance. A maior parte das pessoas se deixa levar pela correnteza, acreditam em promessas vazias, se deixam manipular por sorrisos falsos e discursos eloquentes, mas desprovidos de substância. Elas seguem a massa, sem questionar, sem discernir, sem perceber que estão sendo conduzidas para onde outros desejam. Mas você não. Você percebeu a farsa. Você viu através das máscaras. Você desvendou o jogo. A lição mais poderosa que você absorveu aqui não é sobre maquiavelismo, não é sobre manipulação, embora isso seja parte crucial do processo. A lição mais importante é sobre autoconhecimento. É sobre a compreensão profunda de que o verdadeiro poder não reside na força bruta, na gritaria ou na imposição. O verdadeiro poder emana de dentro, da sua capacidade de dominar sua própria mente, de entender a dinâmica do poder, de observar, analisar e agir com precisão cirúrgica. É sobre a construção de uma fortaleza inabalável dentro de você,
tão sólida que nenhuma manipulação externa a abalará. É a arte de se tornar impenetrável enquanto permanece sutil e eficiente. É sobre a compreensão de que a raridade, a capacidade de ser diferente, de não se deixar levar pela massa, de pensar estrategicamente, é a chave para a verdadeira influência. Então, lembre-se, o jogo da vida é um jogo de estratégia, não de força. E você, meu amigo, agora possui as armas para jogá-lo com maestria. Agora, quero te fazer 3 perguntas. 3 perguntas cruciais que irão solidificar esse conhecimento em sua mente e te impulsionar para o próximo nível. Primeiro, curta esse vídeo se você realmente internalizou a potência dessas ideias. Segundo, compartilhe nos comentários o insight que mais te impactou. Qual foi a revelação que te fez perceber que você estava no caminho certo? E terceiro, e talvez o mais importante, inscreva-se neste canal. Porque este é apenas o começo. Este é o início de uma jornada para dominar a arte da persuasão sutil, a arte de moldar realidades, a arte de se tornar invisível até o momento oportuno. A escolha, meu amigo, continua sendo sua, mas a ferramenta agora está nas suas mãos. Use-a com sabedoria. O seu futuro está esperando. A sua ascensão está apenas começando. Então, qual será a sua próxima jogada?